Olá, bem-vindos a mais um Pétalas de Florais de Bach. Eu sou o Sérgio Rios Alves, terapeuta floral, e trago hoje mais um tema aqui para a nossa reflexão. No tema de hoje, eu quero conversar uma coisa. Olha, todo mundo, ou a maioria das pessoas, tem essa percepção de que nós somos todos iguais. Não iguais, né? Na cara, na aparência, igualzinho não. Até porque cada um tem uma missão a fazer, cada um tem um propósito de vida, cada um tem a sua missão para realizar aqui. Aí cada um é diferente um do outro. Mas a gente não é tão diferente assim, né? Porque todos nós estamos evoluindo numa mônada, como a gente diz, né? Quer dizer, a humanidade inteira está evoluindo, o planeta todo está evoluindo, então os propósitos são os detalhes que diferenciam a gente. Tanto é que na biologia, por exemplo, você comparar o DNA do ser humano, né, de um para o outro, a diferença é mínima, né, mas eu posso comparar com coisas bem diferentes, como um chimpanzé. Entre o chimpanzé e o ser humano, a diferença no genoma é de mais ou menos 2,2%. A diferença, só isso. No rato, é 3% de diferença entre o genoma do rato, o DNA do rato e o humano. Ou pior ainda, se eu pegar o DNA de uma banana, nós somos 50% semelhantes a uma banana. Uma coisa interessante. Então, a gente é tudo muito parecidinho. Mas tem um grupo de pessoas que não acredita nisso, não. Está na moda hoje em dia, até as pessoas acreditarem em coisas bem esquisitas, né? Bem diferentes. Mas tem um pessoal que não acredita nisso, não. Fala, olha, não é verdade, não. Porque eu tenho o dom da diferença. E nós chamamos essas pessoas com o dom da diferença, que se sentem diferentes e superiores, chamamos de arrogância. A arrogância. Tem um monte de gente que vive ainda, né, com aquela postura do arrogante, aquele distanciamento e o estranhamento dele com os outros seres humanos, né, achando que os outros são esquisitos. Tá? Que não é bem assim. Tá? Porque eles têm umas peculiaridades típicas dos arrogantes. Né? Por exemplo, todo mundo acha, né, a maioria das pessoas também acredita que errar é humano. Eles nunca erram. Consequentemente, eles nunca pedem desculpas. Né? Não erram, não pedem desculpa. Tá tudo certo até aí. Também eles têm dificuldade para ouvir, mas também dá para entender. Eles estão num nível tão mais alto do que o resto da humanidade que as nossas fracas vozes não chegam até a altura dos ouvidos deles, que eles estão muito acima da gente. Então, eles não ouvem ninguém. Tá? Então, deixa de ter uma interação, deixa de ter uma empatia, né, com as outras pessoas. Mas também, algumas pessoas falam que eles são teimosos. Né? Toda pessoa arrogante é teimosa. Não é teimosia, é a certeza que eles têm. Eles têm certeza de tudo, eles sabem tudo. Então não é que eles ficam batendo numa coisa só por teimosia, não, porque eles sabem tudo. Por isso que os humanos normais não conseguem perceber que não é teimosia. Tá? Que eles, na verdade, vivem numa condição superior. Eles são seres diferentes. Né? E com isso, por eles serem superiores e diferentes, eles não têm nenhuma empatia com as outras pessoas, é que eles naturalmente humilham as pessoas. Porque ele não se acha igual. Né? Então você está andando pela sala e você vê um sapato atrapalhando no meio do caminho, você dá um toque pro lado lá, né? Você dá um chutinho nele. Você não pega o sapato com carinho, dá beijinho, desculpa, deixa eu te colocar de lado ali. Você só dá um empurrãozinho nele. A mesma coisa acontece com os arrogantes com relação às outras pessoas. Eles se sentem superiores e diferentes. Tão diferentes como se eles vivessem num mundo paralelo mesmo. Né? Como se eles fossem seres vindos de outro planeta, de outra dimensão. E que mais, eles são únicos, só veio ele. Ele olha em volta, não tem ninguém, ele é o único. Ele é especialíssimo. Ele é tão especial que ele tem que ser autossuficiente. Ele não precisa de ninguém. Apesar de usar todo mundo. Mas ele não precisa de ninguém. É o que ele acredita. Tá? É claro que esse tipo de comportamento gera um monte de probleminhas, né, para a pessoa. É um comportamento que primeiro vai atrair gente esquisita para ele, né? Quem que vai estar perto de uma pessoa assim? Só aqueles que são submissos, aqueles que se permitem ser humilhados. Né? As pessoas que têm algum tipo de dignidade, de postura, se afastam dele. Né? Vai enfrentar, vai encarar, não vai dar, se afasta, e ele também se afasta dessas pessoas.
Então ele vai ter um monte de gente em volta que, na verdade, não estão sendo honestas com ele, não. São submissos. São pessoas que ficam bajulando. E no momento que ele mostrar alguma fraqueza, esse pessoal vem com a vingança em cima aí, né? Que é uma coisa meio complicada. E essa sensação de superioridade, de ser diferente, de saber tudo, faz com que ele, né, não ouve ninguém, a evolução dele fica meio truncada, porque ele acha que já sabe tudo, ele não ouve a experiência das outras pessoas, que os outros acham, ele não avalia, não quer saber, então a evolução dele fica comprometida. Né? Ele não evolui na velocidade que ele poderia, que normalmente não são pessoas mentalmente deficientes, não, é gente inteligente. É gente inteligente, mas eles acabam exagerando, né, na supervalorização das suas qualidades. E mesmo as que eles não têm, eles colocam que têm, tá? Quando eles olham a listinha deles lá, eles são super em tudo e em algumas coisas que eles não têm nada, eles põem lá que é razoável, né? Então fica melhor que todo mundo. É claro que isso deve ter surgido, provavelmente, ou por imitação, né? Aprendeu na família, alguém assim, ou na escola, alguém influenciou, algum modelo, né, de pessoa para ele, ou também como mecanismo de defesa. Uma pessoa que se sentiu muito insegura, né, e o medo fez com que ela usasse esse escudo. Então essa aparência, né, de super-homem, essa aparência de uma pessoa especial, na verdade é uma máscara, uma carranca, para assustar as outras pessoas, só para isso. Por isso que ele não permite que ninguém se aproxime muito dele. Porque ele tem medo que a pessoa descubra que ele não é daquele jeito, que ele tem fraquezas. Claro que ele esquece com o tempo, ele acaba acreditando naquilo que ele criou, né, esse personagem que ele criou para se proteger. Tá? Então ele acaba esquecendo e acreditando cada vez mais que isso é o que o protege. Tá? Agora, se essa pessoa continua a ter esse tipo de comportamento, é questão de tempo, é uma bomba relógio. Mais cedo ou mais tarde, o castelo cai, que é um castelo de cartas. Então não dá para passar a vida inteira assim, além de ser uma vida isolada, né, sozinho, sem poder confiar em ninguém, sem se sentir parte de nada, nem da própria família. Né? Então dificulta muito as relações profissionais, as relações sociais, as relações afetivas, né, familiares, fica tudo muito difícil. Você vai para os casais onde tem um dos dois arrogantes, você vai ter um outro submisso, então é um casal neurótico, que não funciona direito. Né? Então os dois precisam de ajuda. Aí. E se você está se identificando, ou está identificando pessoas desse tipo, e você convive com elas, então é importante você aprender a se proteger. Tá? Se proteger mesmo, mantém suas opiniões, né? Não é brigar, mas mantém sua dignidade, mantém as suas opiniões, não se deixar humilhar por essas pessoas. E se você já não consegue, você vive humilhado, então eu aconselho que você procure ajuda profissional, assim como o arrogante. Se você está se identificando, você fala, puxa vida, eu não ouço bem as pessoas, eu me acho melhor que todo mundo. Então, meu amigo, olha, te dou um conselho realmente do fundo do coração. Procure ajuda profissional. Porque se você se conhecer melhor e saber o que realmente você tem de bom, de forte e o que você tem de fraco, você pode melhorar, você pode fortalecer aquilo que você tem de fraco. Vai liberar os seus verdadeiros potenciais, quem você realmente é. Aí você vai ser uma pessoa livre e confiante, não arrogante. Você vai ser uma pessoa que vai agir respeitando todo mundo e você passa a ser uma pessoa admirada, até imitado, mas não temido. Porque o arrogante só consegue que as pessoas tenham medo dele, não respeito, admiração. Não tem, né? E até ódio, né? Você fica humilhando todo mundo, a pessoa acaba ficando com ódio de você. Você imagina, com o tempo, o número, a quantidade de pessoas que você tem humilhado ao longo da sua vida, que fica emanando energias negativas para você, mesmo sem intenção. Né? Estão magoadas, estão machucadas, foram humilhadas.
Você fica recebendo essa energia negativa e isso atrapalha muito a vida. Então você não tem uma vida feliz, uma vida gostosa. Não é assim que funciona. Você tem que aprender a servir. É o único jeito da gente ser feliz. Você tem que aprender a servir. Porque servindo você vai se integrar com as outras pessoas. Você vai se integrar profissionalmente, socialmente, na família, na vida afetiva. Você começa a encontrar um propósito. Porque na vida, os verdadeiros propósitos, aquilo que faz sentido para você e para os outros, sempre tem a ver com o serviço. Sempre tem a ver com a ajuda. Tem a ver com fazermos juntos. Porque afinal de contas somos uma unidade. Então quando a gente começa a ter esse tipo de postura, você percebe que as pessoas passam a te admirar mesmo, a torcer pelos seus sonhos, a querer participar, ajudar dos seus sonhos, sem que você tenha que ficar o tempo todo em alerta. Ao contrário, você pode até ir descansar que deixa os outros lá que vão estar fazendo as coisas para vocês, né? Vão ajudar a dar continuidade naquilo que você acha importante. Tá? Então você vai ter um outro tipo de vida quando você conseguir mudar isso e passar a ser quem você realmente é, o seu ser real, e não esse ser de realeza falsa. O reizinho que não é reizinho. Tá? Então, como sempre, eu sugiro para vocês a ajuda profissional com a terapia floral. Terapia floral de Bach, porque os florais trazem à tona, assim, as suas virtudes, o seu melhor, a sua melhor versão. E de maneira rápida, sem contraindicação, sem criar dependência, comodamente, que você faz uma sessão por mês, mas faz terapia diariamente, que você está tomando floral todo dia. É tão maravilhoso como parece, como dizia o Dr. Bach nas palestras que ele apresentava os florais. Que realmente você se redescobre, você descobre quem você é, como você é e como você pode ser melhor do que você é hoje. Vale a pena. E a gente tem ainda agora, você pode fazer sua terapia online com os terapeutas do Instituto Avalon. Só mandar um WhatsApp para a gente ali, você agenda sua consulta e faz sua consulta online e vai receber o floral na sua casa. O floral é natural, não tem contraindicação, não tem interação medicamentosa, não cria dependência. É maravilhoso. E é rápido, gente. Funciona rapidamente. Né? Vai melhorando. Rapidinho você está ok. Então vamos falar aqui alguns florais, né? Faltou falar isso, estava esquecendo já. Florais para quem tem dificuldade de sair dessa arrogância. Olha, o principal é o Water Violet. O Water Violet vai te ajudar a ter uma postura, facilitar a empatia, a interação com as pessoas. Também o Beach, se você é muito crítico, que é normal, né? Pessoa arrogante ser muito crítico aos outros, o Beach vai diminuir essa dificuldade com relação a aceitar os outros, tolerar. Aí entra também o Impatience, né? O Impatience também é que vai ter mais paciência com as pessoas, facilita essa interação. Se você também tem um perfil mais autoritário, né? Que tem o arrogante que não é autoritário, ele está na dele só, mas você tem o autoritário também, aí o Vine vai ajudar nisso. E tem também o Rock Water, que é para o perfeccionista, que tem gente que fica arrogante porque é perfeccionista e tem medo que os outros enxerguem suas falhas. Então cria essa arrogância como proteção. E falando nisso, né, pelo medo, também o Mimulus vai ajudar. E por fim o Clematis, para a pessoa cair na real. O Clematis precisa enxergar a realidade, sair do mundo paralelo. Tá? Esses são os florais que podem ajudar. Claro que depende de cada caso, cada pessoa faz a terapia. Mas para vocês saberem que existem florais específicos para ajudar em todas as dificuldades humanas, em todos os desequilíbrios humanos. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês, obrigado mesmo. Se você gostou, por favor, compartilha, dá um likezinho, né? Se inscreva no nosso canal, que tem um monte de vídeos, estou sugerindo 2 vídeos aí para vocês assistirem, para complementar esse assunto, e tem ainda, tá grátis lá o curso de florais, aí. Ó, são mais de 80 aulas de florais de Bach gratuita para você. Você vai saber muito sobre os florais. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Boas vibrações!